Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. José da Cruz Santos nasceu em 1936 e é editor e livreiro. É o decano dos livreiros portuenses e um dos poucos a quem eu atribuiria essa designação, porque é um livreiro à moda antiga. É um homem culto, é perspicaz nas suas avaliações, é amigo dos autores que edita e imprime um perfil muito pessoal às suas editoras e às suas edições. Sendo um homem do Porto, José da Cruz Santos iniciou a sua atividade profissional em Lisboa, na Portugália Editora, em 1963. Fundou mais tarde, em 1968, a editorial Inova, que se veio a afirmar como uma das mais importantes editoras portuguesas da década de 70. Foi responsável pela edição de alguns autores marcantes, como Eugênio de Andrade, à cabeça, mas editou também Urbano Tavares Rodrigues, Virgílio Ferreira, Vasco Graça Moura, José Rodrigues Miguéis, Egito Gonçalves, Luís Veiga Leitão, Papiniano Carlos, Fernando Guimarães, Oscar Lopes, António José Saraiva, Armando de Castro, Mário Sacramento e muitos outros autores, e estou apenas a citar autores portugueses. As edições da Inova contavam com a direção artística de Armando Alves e distinguiram-se no panorama editorial português pela sua elevada qualidade gráfica. A par de edições dirigidas para um público mais especializado e com mais posses, como a carismática antologia Daqui Houve Nome Portugal, organizada por Eugênio de Andrade e dirigida graficamente por Armando Alves, que inaugurou as edições, ou as coleções Metamorfoses e Civilização Portuguesa, a Inova tinha uma coleção mais acessível, chamada 2 Horas de Leitura, que era uma publicação mensal, saía no dia 25 de cada mês, e que desempenhou um papel importante na difusão de hábitos de leitura. Estabelecida na Rua Santo António, como era então chamada antes do 25 de Abril, a Rua 31 de Janeiro, teve vicissitudes várias que levaram ao seu desaparecimento em 1978. Depois da Inova, José de Cruz Santos criou o Oiro do Dia, nome que retirou de um verso de Eugênio de Andrade, do poema Colhe Todo o Oiro, com estabelecimento na Rua da Fábrica, onde prosseguiu a sua atividade editorial, agora sobretudo voltada para a poesia. A coleção de plaquetes de O Oiro do Dia passaram por nomes já habituados a ver na Inova e artistas como os 420, Ângelo de Sousa, Armando Alves, Jorge Pinheiro e José Rodrigues, e que mantiveram sempre uma estreita colaboração e cumplicidade com Cruz Santos. Mais recentemente, a sua atividade livreira prossegue na Modo de Ler, livraria que retirou o seu nome também de uma das obras de Oscar Lopes, editada pela Inova, e que tem estabelecimento na Praça Guilherme Gomes Fernandes, onde nos encontramos neste momento. Em 2015 recebeu uma justa homenagem à Alameda das Glicínias, uma obra em que 71 escritores e 29 artistas testemunharam o seu reconhecimento pelos 50 anos de atividade editorial de José da Cruz Santos. Bom, começo por agradecer muito sentidamente ao Sr. Cruz Santos o imenso privilégio que é nos ter recebido aqui para esta entrevista e começaria por lhe perguntar a sua ligação a Portugal em 1963, julgo que se ficou a dever em parte a Fernando Fernandes, a um contacto de Fernando Fernandes, que era o grande livreiro do Porto. Não diretamente a Portugal, mas à Europa-América, porque ele apresentou-me ao Leão de Castro, que era o dono da Europa-América, disse: olha, este tipo é maluquinho, gosta de livros, você veja se pode aproveitá-lo, tal. E eu fui a Lisboa a ter uma conversa com ele. Ele lá viu que realmente esse maluquinho era verdade e então admitiu-me. Simplesmente, ao fim de 2, 3 meses, por qualquer razão na Portugal, constou que eu gostava de livros, etc. E então tive 3 meses da Europa à América e passei para Portugal.
naturalmente com funções diferentes que me interessavam mais, porque enquanto na Europa-América as minhas funções eram praticamente, não sei se era para responder, as minhas funções eram praticamente comerciais apenas. Na Portugália já não, quer dizer, na Portugália, passado pouco tempo de entrar, eu passo a dirigir a Portugália. O diretor literário era o Dr. Augusto Costa Dias, mas depois foi absorvido esse lugar por mim, mas também a parte comercial, quer dizer, portanto surpreendia nas eu era demasiado novo para as pessoas lá gostarem dessa ideia, porque o indivíduo vai do Porto, ainda por cima vai do Porto, não é? Com 26 anos, não é? Onde há pessoas a trabalhar há 20 e tal anos, não é? Não foi assim propriamente fácil, não é? Mas tornou-se fácil quando as pessoas perceberam que eu gostava mesmo de livros e eu tinha finalmente encontrado a atividade onde me sentia bem. Eu que tinha trabalhado em várias atividades, vale a verdade que acho que não deixei má recordação em nenhuma, porque já que fazia as coisas, procurava fazê-las bem, né? E foi tudo aprendizagem que ficou, tudo acabou por servir. Então, na Portugália, não há dúvida que deu um salto. Já que estou a falar nas coisas, falo mesmo, né? Que no primeiro ano deu um salto de 270%. Por exemplo, no primeiro ano tivemos logo que arranjar um outro armazém e tudo isso. Bom, e as pessoas que inicialmente não simpatizavam muito, não é, com o indivíduo que vem de fora e que fica, correu tudo tão bem que quando saí eles ofereceram-me como lembrança, e sabiam porquê, ofereceram-me como lembrança um busto do Camilo, não é? Portanto, e tem lá uma placa deles, não é? O busto do pessoal da Portugal. Eu ainda hoje, é para mim difícil saber distinguir o que é que realmente me deixa mais melancólico, se é a recordação da Portugália ou a recordação de ter fundado a Inova. Quer dizer, ainda hoje não consigo distinguir, porque eu gostei muito da Portugália. A Portugália era uma editora fabulosa, além de ser uma editora que privilegiava os autores portugueses, não é? A Portugália tinha também. E um dos autores, eu via isso e gostava disso, onde os autores circulavam na editora, como se fosse casa deles. Aquilo era fantástico, a maneira como as pessoas lidavam com ela. E o dono da Portugália, que era o maior industrial de conservas do país, mas tinha a paixão dos livros e da arte. Tanto assim que a segunda maior coleção de arte portuguesa, de um português, era a dele. A primeira era a da Gulbenkian, e a segunda a do Agostinho Fernandes, do Algarve Exportador. A segunda maior coleção de arte era a dele. Era uma coleção fantástica, não é? Espalhada por muitos sítios no país, porque ele tinha fábricas em vários lugares. Os escritórios das fábricas tinham as obras de arte, todas elas, tinham as obras de arte, e era um homem que tinha a paixão da leitura também, porque não havia livro nenhum que ele publicasse que ele não lesse, excetuando os livros para rapazes e raparigas e os livros de contabilidade. O resto ele lia tudo. Se às vezes encontrares um alfarrabista um livro que na parte final, na última página, tem a indicação das páginas de leitura, é dele. Porque ele tinha o hábito de, na última página do livro, pôr o número da página onde tinha ficado na leitura. Quer dizer, ele escrevia aí, não é? Em todos eles ele escrevia. O senhor teve sempre carta branca. O senhor teve sempre carta branca para fazer o que quis? Sim. Aliás,
eu penso que ele resume esta carta branca nesta frase que ainda ontem, não sei se foi ao Sr. Professor Luís Carlos Amaral que eu ontem referi essa frase. É uma frase que para mim me cativou muito, não é? Portanto, eu vou para lá com 26 anos, mas ele tinha 80 e tal, não é? 80 e tal. E há um momento em que ele diz ao Crescentes, realmente eu tenho pena, mas nós conhecemos-nos tarde demais. Eu acho que isto resume o que ele pensava do que eu vou dizer. Nós conhecemos tarde demais. Estou convencido realmente que se a diferença fosse menor, havia mais coisas que podiam fazer. Mas ele tinha a paixão mesmo dos livros e eu podia fazer. Claro que não aconteceu, porque não houve tempo para isso, aquilo que depois veio a acontecer. Eu, verdadeiramente, tive sempre a paixão das edições especiais, não é? Aquilo que eu costumava dizer, eu gosto mais de criar um livro do que fazer o contrato de um livro ou mandar traduzir um livro. Não, eu gosto de criar, imaginar um livro e criá-lo. Na Portugal não tive tempo suficiente para isso. Quer dizer, quando o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz na Portugal desse género foi a edição dos Imigrantes do Ferreira de Castro com ilustrações do Júlio Pomar. Foi essa a primeira edição especial que fiz também. Também havia a do Romain Rolland, a Alma Encantada, mas nada que tivesse a expressão que veio ter depois na Inova. Curiosamente, quando inaugurou a Inova no Porto, faço uma edição que é paralela da dos Imigrantes na Portugal, porque fiz a edição dos 25 anos da atividade editorial do Virgílio Ferreira. Que foi uma parceria da Inova com a Portugália. Aquilo era um pouco assim, pro forma, quer dizer, a Portugal não interferia nada, não é? Foi uma maneira de continuarmos a ligação. O que também quer dizer alguma coisa, não é? E a segunda obra da Inova foi o Daqui Houve Nome Portugal. Exatamente. E depois aparece o Daqui Houve Nome Portugal, porque eu levava-me dos diabos por o Porto ter obras importantes sobre a cidade. E por exemplo, a Câmara tinha uma coleção fantástica, aquela coleção de história da cidade. Não sei exatamente como é o nome. Documentos e memórias para a história da cidade do Porto. Era uma coleção fantástica, mas não tinha uma obra com a beleza que eu achava que precisava de ter. E então sonhei essa obra do Daqui Houve Nome Portugal. Claro, pedi ao Eugénio, porque o Eugénio tinha para mim sempre que ele pedia qualquer antologia, que era um homem de um grande rigor, de uma grande qualidade, e depois não fazia cedências a amizades, quer dizer, ele era incapaz de incluir um autor por amizade. À minha frente, comigo presente, ele telefonou ao Pedro Almeida Melo, de quem era muito amigo, e disse: olha, Pedro, eu não vou incluir o teu texto no Daqui Houve Nome Portugal. Estou aqui com fulano, não sei, eu fiquei um bocado atrapalhado quando ele disse: estou aqui com fulano, mas não vou incluir o teu texto. Quer dizer, entretanto, tinha de... Mas depois veio incluir. Depois, realmente, ele era muito amigo. Ele embirrava um bocado com o Pedro Melo num aspecto. Era aquela forma que o Pedro Melo tinha de adesivar um pouco à situação. Ele detestava um bocado isso, não é? Achava que ele que não precisava e não. Pedro Melo não precisava, ele era um grande poeta. Não é por acaso que o Vasco Graça Moura faz uma antologia do Pedro Almeida Melo, é pela qualidade que ele reconhece. Fez uma antologia, mas eu hoje então... Agora, portanto, eu pensei logo no Eugénio para o Daqui Houve Nome Portugal, e ele fez. E desculpa, foi uma coisa... o título é seu ou foi o Eugénio que... Não, certeza que foi aliás, é uma adaptação, não é? Não, o título é dele. O título é dele.
E depois fez o de Coimbra. Só não fez o de Lisboa, já se sentia cansado, não tinha já grande vontade de utilizar o tempo que aquilo precisava, não é? Custava. Quem acabou por fazer foi Vasco da Gama. O Vasco ainda está inédito, quer dizer, aquilo ainda não foi publicado, porque ao contrário do que acontecia naquele tempo, vocês vejam a diferença. Só por aqui já se vê a diferença. Eu edito daquele nome Portugal, eu edito Memórias da Alegria, mas para editar Lisboa tenho que arranjar alguém que apoie, porque senão não consigo publicar. Quer dizer, as coisas viraram de tal maneira em termos de custos que é impossível eu fazer a edição do livro sobre Lisboa. Está extraordinário, está muito bom, está tudo praticamente pronto e eu tenho pena porque eu gosto muito de Lisboa. Quer dizer, eu tive sorte, acho que fui um privilegiado, porque sendo eu do Porto e gostando do Porto, como acho que já deixei entender que gosto do Porto com a série de edições que eu fiz sobre o Porto. Mas gosto muito de Lisboa e gostava, digamos, pagar essa minha dívida a Lisboa editando essa edição. Já algumas pessoas ficaram de falar com o Presidente da Câmara de Lisboa, a ver, e eu não fazia nada a mais. O Presidente da Câmara de Lisboa, se publicasse aquela edição sobre Lisboa do Vasco Graça Moura, não fazia nada a mais. Mas se ele se esqueceu, agora quando fizeram a comemoração da colaboração que o Mega Ferreira deu à Expo, se ele esqueceu de referir o Vasco Graça Moura, porque nem referiu o Vasco Graça Moura. Que é um dos grandes responsáveis. E não referiu quem teve a ideia. O mais grave é que ele não referiu quem teve, porque está aí o professor Luís Brando Oliveira, que é testemunha disso. O professor Luís Brando Oliveira era ministro na altura. E o Vasco Graça Moura foi a falar com ele, no seguimento da Expo de Sevilha, não é? Depois foi falar com ele, e por a ideia que tinha da Expo de Lisboa. Naturalmente, que o Mega Ferreira depois veio a colaborar, isso é outra coisa. Sim. Mas a ideia foi do Vasco Graça Moura, que fala o Luís Brando Oliveira, ainda há pouco tempo, aqui no Palacete do Balsemão, ele falava nisso. Pronto, ele também gostou de fazer, porque ele nunca se desligou do Porto. Quer dizer, a vida dele, a maior parte, foi realmente em Lisboa, não é? Mas ele tinha pelo Porto, aliás, ele fez um livro para mim excepcional, que é não sei se é Cidade de Porto, já não me lembro exatamente o título dele, mas é um livro, portanto, de memórias dele sobre o Porto e com desenhos do António Cruz. Portanto, é um livro que eu fiz a edição. Mas era seu tio, o pintor António Cruz? Sim, do António Cruz, exatamente. Fez com desenhos do António Cruz. Aliás, ele próprio também tem um longo poema sobre o António Cruz, do Vasco Graça Moura, um longo poema sobre o António Cruz. Portanto, acho que é pena Lisboa não avançar com... Eu já disse aos filhos, a única coisa que eu quero disto, vocês vejam como eu pus o problema, a única coisa que eu quero disto é depois que me deem uns tantos exemplares. Eu sei de tudo. Tudo o que está feito, o que já foi feito, toda a despesa que aquilo já implicou, a maquete, tudo. Eu sei de tudo. O que eu gostava era de ver aquilo feito. E eles ficaram, não sei se eles se acanham um pouco, ficaram de falar com o Presidente da Câmara. Já foi o Medina, agora é este, vamos ver se será um próximo. Mas o que eu quero dizer é que houve um tempo em que era eu que fazia. Eu não estava dependente de nada disto. As edições especiais todas que eu fiz... Sim, Nova teve muitas. Era eu que as fazia. A partir de certa altura, já não.
Basta dizer que ainda depois da Inova, com o Boiro do Dia, nós tínhamos uma atividade editorial no mínimo 6, 7 livros por mês. Hoje era impossível. Hoje era absolutamente impossível. Agora, 6, 7 livros por mês era uma coisa. Nós, inclusive, tínhamos distribuição própria e tudo isso. Tínhamos delegação em Lisboa. Todos os anos mandávamos um colaborador a Angola e Moçambique, não é? Porque foi exatamente isso que destruiu a editorial Nova. Foi a perda do mercado. Eu queria perguntar, a Inova, que é uma editora claramente não alinhada com o antigo regime, acabou por ser um pouco vítima do 25 de Abril. Não, eu podia ser do ELP, no mínimo, eu podia ser do ELP. Ninguém tinha que levar a mal que eu fosse do ELP, porque havia razões para isso. Então eu tenho uma editora que funciona bem, que até se ter extinguido, tudo bem, não é? Vendia, tinha delegação em Lisboa, tinha isso tudo, não é? Com o 25 de Abril, Angola e Moçambique tornam-se independentes, deixei de mandar um livro, quer dizer, a diferença não é passar de 20 para 10, não. Eles cortaram completamente, quer dizer, passaram a importar apenas livro escolar. O livro não escolar, eles cortaram, não é? Ora, eu tinha muitas edições, dado o regime em que nós vivíamos de censura, em que, curiosamente, e por absurdo que pareça, a censura autorizava alguns livros para lá, mas que não autorizava para cá. Eu podia fazê-los para irem para Angola e para Moçambique, mas não podia vendê-los cá. Ou porque eram os militares que estavam lá, que os grandes clientes eram os militares, e os colonos também, não é? Mas os militares. Ora, com o regresso dos colonos, com o regresso dos militares, aquilo acabou. Porque nós tínhamos um ficheiro de Angola e Moçambique fantástico, que dava este resultado. As pessoas queriam livros, iam às livrarias de lá. Ou então encomendavam diretamente, porque havia venda direta. Daqui para lá havia venda direta. Nós vendíamos muito diretamente, tínhamos os ficheiros das pessoas, vendíamos diretamente. Passou a 0, quer dizer, não diminuiu 20% nem 30%, passou a 0. O resultado, claro que vocês dirão, e têm toda a razão para dizer, bem, a culpa é sua, que não soube converter a editora. Para não. A minha paixão não era o livro escolar, quer dizer, o livro escolar a mim não me dizia nada. Era outro tipo de livro, não é? Sobretudo a poesia. Não é? Basta dizer que até hoje eu calculo ter publicado a haver 320 livros de poesia, portanto, isso mostra que realmente era o livro que mais me interessava, era exatamente a poesia. E o primeiro livro que eu publiquei é quase no século XIX, foi em 1958, portanto, vocês estão a ver. Foi em 1958 o primeiro livro que eu publiquei. Chama-se Poema para uma Bailarina Negra e foi o primeiro. Alfredo Margarido, não é? Como diz? Alfredo Margarido. Não, Alfredo Margarido. Foi o primeiro livro que eu publiquei. E eu até tinha perdido o exemplar. O meu exemplar tinha-o perdido. E um dia, falando com o Luís Manuel Queiroz, e falando nisso, dizendo assim, olha, eu por acaso tenho 2 exemplares, vou-lhe ceder um. E cedeu-me, portanto, um que eu tinha publicado. Cedeu-me isso, e o Alfredo Margarido ainda era vivo, e eu mandei-lhe o exemplar, para ele pôr então a dedicatória, que tinha posto na altura, simplesmente, na altura andava eu nas tropas, e era 58, era as eleições, em 58, com Humberto Delgado, cada vez toda aquela confusão. Eu estava na tropa nessa altura.
E, portanto, não sabia do meu exemplar. Mas ele lembrava-se de tudo. Eu depois fiz mal, porque quando agora sentimentalmente reeditei o livro, devia ter feito uma edição igual, fez facsímile, não é? Mas, por outro lado, também queria melhorar um pouco, sobretudo ter um prefácio. E então a edição que eu fiz agora tem um prefácio do Fernando Guimarães, né? Ora, não era possível fazer facsímile com o prefácio do Fernando Guimarães e, portanto, alterei isso. Mas isto só para dizer realmente que a minha paixão, fundamentalmente em termos de edição, era a poesia. Obrigado. Portanto, ficou assim. E como ele fez a dedicatória, com licença, a dedicatória é elegível, que era isto, era elegível, eu então aqui pus a dedicatória, né? Assim, as pessoas leem a dedicatória. Porque a edição original, que também tem alguma piada, sobretudo porque fui eu que fiz tudo nessa altura, foi o gráfico e tudo. E a dedicatória é feita no dia 25 de abril de 2004. Ele depois juntou aqui umas coisas dele recentes, isso não tem que ver com o livro. O senhor teve alguma vez algum modelo de onde lhe veio a ideia de fazer livros diferentes? Nenhuma ideia, não. Eu é que sonhava com os livros. Quer dizer, posso dizer que li uma frase que vai ao encontro do meu pensamento, que é a do Gallimard. O Gallimard teve uma frase que eu nunca mais esqueci, porque exatamente era o que eu pensava. Ele dizia que gostava de fazer livros, eram os livros que ele gostava de encontrar, como leitor. Portanto, eram esses livros que ele gostava mais de fazer. E não é por acaso que a Gallimard ainda hoje tem uma característica diferente de todas as outras editoras em França, porque o fundo da editora da Gallimard é o que eles vendem mais, ao contrário de todas as editoras que normalmente vendem mais as novidades. E o que eles vendem mais é do fundo editorial. Depois, eles davam muita importância à qualidade dos autores, porque, por exemplo, o autor podia vender 200 ou 300 vezes, havia casos que as tiragens eram pequenas, né? Mas com o tempo veio mostrar que efetivamente as coisas não eram assim. Porque, por exemplo, enquanto um livro do Éluard, né, tinha uma tiragem de 300 ou 400, depois quando passou para o livro do Bolso chegou aos 10 mil, 20 mil, 30 mil, né, quer dizer. E ainda hoje o neto dele, numa entrevista que eu li há pouco tempo, dizia que efetivamente as vendas da Gallimard assentam sobretudo no fundo editorial, o que ao contrário do que acontece aqui vão para a guilhotina. Aliás, como sabem, como aconteceu a mim, não é? Toda a minha atividade foi para a guilhotina, toda. Durante 10 anos, o que eu fiz durante 10 anos, a lei meteu-a toda à guilhotina. Ou seja, 93 títulos, foram 93 títulos. Tudo que foi publicado, de luxo, de não luxo, foi tudo metido à guilhotina. Quer dizer, não foi essa a ideia, que eles nem sequer tinham também, digamos, capacidade para isso. Mas o que aconteceu foi isso. O que eu fiz durante 10 anos foi tudo apagado. Quer dizer, não sobrou um título. Foram os títulos todos que eu publiquei durante 10 anos na IASA, né? Foi tudo bem. A IASA, eu tive sorte, pronto. Acontece, eu acho que poucas vezes acontece uma coisa assim. Eu tive sorte 2 vezes na vida, quer dizer, alguma vez com o tal senhor em Lisboa recebe lá um marmelo de 26 anos
E aos 60 e tal anos é quando eu começo a trabalhar com a ESA. Eu, aliás, disse ao Américo Arial, eu, de qualquer modo, tenho que ser sensível ao facto de você aceitar-me como colaborador numa idade é que já se aceita o indivíduo só para gato pingado ou para carpidor, mais nada, não se aceita para mais nada, nessa idade já não se aceita nada. E eu ainda fiz 10 anos lá, porque ele também gostava, dos livros, e havia edições, se ele não gostasse, por muito que eu gostasse, não era possível fazer, ele é que era o dono da gráfica, não é? Portanto, e realmente foi possível fazer, porque ele gostava mesmo, não é? E depois era respeitador, digamos, das atribuições de cada um, o que também não é muito frequente. Porque um dia ele telefona, desculpa este pormenor, eu acho que teve piada, porque é uma homenagem que eu presto também ao Américo Arial. Telefona-me e diz: Cristiano, eu vou almoçar hoje com a Rosa Lovato Faria, um volume de poesia dela para a coleção Pequeno Formato. O que é que você acha que eu falo? Ó, Sr. Margarelo, será que é o dono da casa? O que é que você faz? Você faz aquilo que entender. Se é o dono da casa, faz o que entender. Mas qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião é que não está bem, porque realmente acho que ela não tem qualidade para a coleção Pequeno Formato. Acha? Acho que ela não tem qualidade para isso. Mas se ele é o dono, ou se ele quer publicar, publica. Bem, mas acha que não dá? É claro que se o Américo Arial se publicar, eu respeito isso, tenho que respeitar o seu dono, mas eu deixo de dirigir a coleção. Eu não dirijo mais a coleção, não é? E ele ficou a pensar nisso. E então aqui é que é a grandeza dele. Passado um tempo, e ele não era obrigado a fazer isto, e fê-lo. Passado algum tempo, ele diz: olha, Cristiano, lembra-se daquela conversa que tivemos, que eu telefonei por isto assim. Eu nunca lhe contei o seguimento da conversa. Olha, eu estive com ela, almocei com ela, e disse-lhe que ele tinha proposto a si publicar o livro, e ela não me deixou dizer nada. Disse: você é maluco, eu não tenho qualidade para aquela coleção. Eu acho isto fantástico. Primeiro, o facto do indivíduo ter a honestidade de me vir falar nisso. Podia não falar, não era obrigado a vir falar. Porque ele não me impôs a publicação, ele esqueceu a publicação. E depois a própria senhora é que acha que não tem qualidade para a coleção e diz: você é maluco, eu não tenho qualidade para aquela coleção. E portanto não sei eu. Ele realmente era uma pessoa que gostava das coisas, ainda hoje para mim é um desgosto enorme aquele homem que sonhou a maior livraria que nós pudéssemos imaginar, porque era uma livraria em que os senhores, por exemplo, queriam um livro, fosse ele qual fosse, encontravam naquela livraria. Era a livraria dele, era essa. Qualquer livro. Se existia em português, existia lá na livraria. Em Lisboa, próximo lá do centro comercial, simplesmente ela foi construída num sítio onde não tinha passagem, não tinha estacionamento, não tinha nada, e não aguentou. E aquele homem que está milionário, em outubro de 2007, em junho de 2008, portanto nem sequer passa um ano, está na ruína. Eu fiquei doente também com isso, não é? Para mim também foi mau, porque eu estava, enfim, numa atividade e numa editora onde podia fazer estas coisas que fui fazendo, e ver aquele homem, não é? Eu acho que deve ser uma coisa difícil de resistir, porque ele estava milionário. E ele no dia, em setembro de 2007, setembro, outubro, estava milionário. E nem um ano depois, ele completamente na ruína.
Foi pena, esse editor era um editor fantástico, não é? Mas, pronto, o facto de também, eu acho que era um bocado tolo, porque senão não me convidava aos 60 anos para ir para lá, para ir para lá. Mas ainda fizemos coisas. Fizemos coisas. E ela um dia teve uma frase que eu digo numa entrevista qualquer. Eu tenho uma entrevista, que depois até se não se importar, eu dou-lhes uma cópia dessa entrevista. Ele teve uma frase em que ele dizia assim: Cristiano, você para trabalhar numa editora você precisa de 5 editoras, quer dizer, uma não chega, você precisa de 5 editoras. Quer dizer, as coisas que eu lhe propunha eram tantas, eram tais, não é? Que ele próprio chegava à conclusão de que não podia, ele sozinho não podia fazer isso, não é? Era o gostar, não é? Quer dizer, a gente quando faz uma coisa que gosta, não é? Eu lembrei-me agora a quem é que eu disse isso e devo ter ali uma cópia. Foi um homem fabuloso, também agora também está despedido, que é o Dr. Fernando Alves, da TSF. Vida extraordinária, não é? E um dia veio ao Porto entrevistar-me num programa que ele tinha chamado Português Excelentíssimo, chamava-se assim. E depois veio fazer uma outra entrevista, e essa é que eu acho que tenho ali, e neste caso concreto até acho que faz sentido eu ter o prazer de oferecer aos senhores, porque veio só para me entrevistar sobre o Vasco Graça Moura. Quando ele morreu, quando o Vasco Graça Moura morreu, passar pouco tempo, veio ao Porto entrevistar-me sobre ele, sobre o Vasco Graça Moura. E eu gostei realmente de poder dizer algumas coisas sobre ele. Se me permite, uma das coisas que aprecio no Sr. Cruz Santos é esta capacidade de, como editor, não é? Selecionar a nata das natas, não é? O caso do Eugênio, não, quer dizer, eu gostava, não é? Quer dizer, a poesia, para mim, foi sempre um lugar privilegiado. Eu também tive sorte nisso, porque eu descobri aos 14 anos ou 15 anos, vocês imaginem quem é que eu descobri aos 14 ou 15 anos, e fiquei, o próprio Vasco Graça Moura falava nisso, eu fiquei completamente apanhado. Descobri o Rilke, aos 14 ou 15 anos descobri o Rilke, né? E naturalmente, para mim, teve tal importância essa descoberta do Rilke com 14 ou 15 anos, que eu li os livros que o Quintela publicava em Coimbra, né? E ainda hoje, quando quero reler um dos livros, é nas edições do Quintela. Eu nunca reli um livro meu. Eu nunca reli uma edição minha do Rilke. Eu nunca reli um livro numa edição minha. Nunca. Vou sempre às edições do Quintela. Quer dizer, fiquei sempre ligado. Não é? E juntamente com o Quintela veio, evidentemente, veio o Hölderlin, não é? Portanto, e é curioso que eu lembro-me bem disso, o Eugênio, o Herbert Welder, o Vasco Graça Moura, até ser ele tradutor, não é? Até se tornar ele tradutor, o Herbert Welder, o Albano Martins, os tradutores que eles liam, os tradutores que eles liam do Rilke e do Holder era o Quintela. Não liam outro tradutor, era o Quintela. E eu acabei por seduzir o Quintela para publicar os livros dele, e ele deixou. Não é? Criámos uma relação fantástica, eu e o Quintela, uma relação fantástica. Não é? E ainda hoje não leio estes autores noutra tradução, a não ser no Quintela. Mas próximo disto há uma situação com alguma piada. Eu tinha, como todos nós, acho que não podíamos deixar de ter uma admiração muito grande para a professora Maria Rocha Pereira.
E eu tinha os livros dela, e um dia ganhei coragem, vou a Coimbra falar com ela. Embora ela seja do Porto, fosse do Porto, eu fui a Coimbra. E eu fui lá e disse, Sr. Professor, eu sou leitor, eu tenho os livros da senhora, sou leitor dos livros da senhora, mas não gosto de ler os livros porque eles são feios, os livros são feios, a senhora merece outros livros. Porquê é que não me deixa a mim fazer os livros? Ora, as pessoas, já sabemos, então em Coimbra são mais conservadores e tal. E ela disse, eu vou pensar nisso e digo-lhe alguma coisa. Vem com o coração ao largo, não é? Já sabia desse conservadorismo e tal. Ela, passado um dia ou dois, telefona-me. Portanto, vamos fazer o seguinte. Você vai passar a editar os meus livros. A propriedade fica do Instituto, para a qual revertia os direitos. Ela dava os direitos ao Instituto. Mas o senhor publica o senhor os livros. Eu fiquei, claro, foi o melhor elogio que eu tive como editor na minha vida. Foi esta professora Maria Rocha Pereira, na verdade, autorizar-me a publicar os livros dela. E eu ia bastantes vezes aqui a casa quando ela estava no Porto. E ela, vocês conheceram-na de certeza, e portanto, era uma pessoa que tinha um ar modesto, um ar assim, não é? Não tinha assim nada. Ninguém dizia quem é que estava ali, não há dúvida nenhuma. Mas quando ela falava das coisas, ela falava com uma paixão extraordinária, quando ela falava das coisas. E uma vez eu disse-lhe assim, Sr. Professor, eu tenho que dizer à senhora uma coisa. Eu quando venho aqui à casa da senhora, eu venho sempre como encantado. Mas depois estou ansioso para vir embora. E ela ficou a olhar para mim e disse, o que é que este tipo está a dizer? Eu vou explicar. É que eu venho para juntar com a senhora. Mas a senhora começa-me a falar de coisas que me transmite, digamos, essa vontade de as conhecer. Eu estou ansioso por chegar a casa, que é para ir vê-las, porque eu tenho que ir chegar a casa para as ir ver. Isto vinha a propósito de uma coisa que eu, na verdade, fiquei com vontade de chegar a casa e ver. Porque ela, na minha edição da Romana, ela, pela primeira vez, excetuando um caso, fez ela as traduções todas. Ela às vezes aproveitava algumas traduções que ela achava que tinha qualidade, traduções antigas. Mas naquele caso resolveu ser ela a traduzir, menos num caso, em que ela é de tal modo genial que eu não lhe mexo, que era a tradução que fez o Bocage, não é? Nessa do vídeo, ela portanto manteve. Eu estava ansioso por chegar a casa e ler a tradução do Bocage. Ela achou piada esta conversa e nós tínhamos realmente uma relação. Eu tinha para ela uma admiração imensa. Não é? E ficou sempre amigo das pessoas que editou. Como? O senhor ficou sempre amigo dos seus autores. De uma maneira geral, sim. Mas eu penso que aí vou dizer uma coisa que não é muito justa que eu diga, mas vou dizer. Eu acho que o mérito foi meu e eu digo porquê. É que, como eu disse, voltando ao princípio da nossa conversa, fui sempre um misantropo, convivi sempre pouco. E eu acho que o conviver pouco ajudou nisto. Porque as relações excessivas estragam, de uma maneira geral, as amizades. E então nunca houve tempo para estragar. Quer dizer, e os dois casos, um bocado que sai um bocado disto, é o do Eugénio e do Vasco. Né? O Eugénio, porque fui amigo dele, mais 50 anos, editei dele e sobre ele uns 60 títulos. Não é? Foi quando editei. Mas durante 50 anos a gente tivemos sempre uma relação de amizade grande. O Vasco, como digo, eu senti-me como irmão dele, como irmão, basta dizer isto, para dar uma ideia. Ele foi, como sabem, deputado na Europa. Não?
E de manhã, como eu chego aqui muito cedo, agora nem tanto, agora às vezes a saúde não permite muito, mas eu chegava aqui mesmo mais cedo que às 8 horas. E lá era mais 1 hora, ele ligava-me e não aparecia o número, não aparecia o número, não era o nome, não aparecia o número. Mas eu já sabia que àquela hora era ele. De maneira que todos os dias nós falávamos de Bruxelas para o Porto, todos os dias. E todos os dias falávamos. Todos os dias nós dizíamos mal do que podíamos. Todos os dias dizíamos mal o que era fantástico, não é? Quer dizer, esta relação, não é? É por isso que eu disse, e penso vir a colaborar com os senhores nessa coisa. Eu acho que tenho coisas que ele não tinha, porque ele era um bocado desorganizado. Eu acho que tenho coisas que ele me mandava, não é? Por exemplo, programas de rádio, coisas assim. Eu acho que tenho coisas que as pessoas não têm. Eu já disse no outro dia ao professor Luís Carlos Amaral, quando eu começar a organizar as coisas dele, há uma série delas que vou organizar e vou oferecer aos senhores para lá, uma vez que a biblioteca dele está lá. Né? O Sr. Cruz Santos teve sempre uma relação muito estreita com vários artistas plásticos, e nomeadamente Sim, não, mas de qualquer modo, desculpem que faltou acrescentar uma coisa. Há uma coisa que define bem realmente isto que puseram da relação com as pessoas, acho que essa obra define bem, que é a minha obra das Glicínias. Esse livro acho que define, porque eu não fiz uma antologia de Glicínias. Eu convidei as pessoas, eu e o Jorge Sousa Braga, quem ajudou a fazer isso, eu convidei as pessoas a fazerem, portanto, um poema, uma prosa, o que entender, ou uma pintura, um desenho, para esse volume. Quer dizer, eu não estava interessado em fazer uma antologia, estava interessado em que pessoas, digamos, com quem eu mantinha relações ao longo dos anos, colaborassem nisso. E a verdade é que esta gente toda, acho que diz bem, 186. Acho que diz bem. Mas é curioso, a primeira coisa que eu recebi, nunca mais me esqueci, a primeira coisa que eu recebi para o livro foi um poemazinho que vocês vão ver, tem 6 ou 7 versos, mas que é uma coisa fantástica. Também tinha amigos a quem falava das Glicínias, da sua sombra delicada num passar dos anos. E a quem falava das palavras, da sua excepcional violência a iluminar, fulgurantes toda a noite do mundo. Mas doía-lhe o seu tempo, de catástrofes e vítimas, desventuras e agressões. Entre Glicínias e amigos, palavras e angústias, fez-se e cresceu. Fez-se e cresceu numa cidade e nela havia um rio e poentes engolfados nas ondas atlânticas. Toda a sua existência engendraria uma música e um enredar misterioso das coisas e das sombras nas águas desse rio. É um poema belíssimo. É um belíssimo livro. Eu um dia, se tivesse recebido um poema assim, quando fosse o meu funeral, queria ser enterrado com esse poema. E como não bastasse, é por isso que a minha relação com ele era uma coisa única. Um dia ofereceu-me este livro, Lusíadas. E agora vocês vejam a dedicatória, aqui tem que ser eu a ler, por causa da maneira como ele escreveu. Para José Domingos da Cruz Santos, com a velha amizade, já a merecer um poema em 8ª rima e pelo menos com a extensão dos Lusíadas. Pelo menos com a extensão dos Lusíadas. Não é? Porque, na verdade, este homem era um homem único. E quem teve o privilégio, como sabem, ele criou, através da televisão, uma imagem de algumas pessoas desagradável. Quer dizer, não, a imagem, a televisão distorce muito, não é? Para o bem e para o mal, distorce muito. E nele criou algumas pessoas. Para mim era fácil, sempre que eu tinha que falar dele, inverter esta história. Tanto assim, hoje, e nessa entrevista que eu dei ao Fernando Alves está lá,
e posso contar. Eu disse há bocadinho que essa homenagem dos 35 anos foi na Árvore e na Fundação João de Almeida, mas a Árvore não queria fazer. Uma parte da Árvore, das pessoas da Árvore, não queriam fazer. E foi a existência do José Rodrigues e do Seca que conseguiu ultrapassar isso e fazerem mesmo, porque eles não queriam fazer. Havia uma parte que não queria, tinha uma ideia dele que não queriam fazer. Fizeram, fez-se, e no final, a opinião. Todos adoravam o Vasco Graça Moura, ficaram todos a adorar o Vasco Graça Moura, porque na verdade aquele homem, não é, tendo o saber que sabia, aliás, como o Miguel Veiga disse, e eu preferi inteiramente, era o único gênio que nós tínhamos, era realmente o Vasco Graça Moura. Mas não se punha em bicos de pés para nada, nunca usava isso, mas é fácil, se eu mando fazer um livro, há um erro, há um engano, não sei o quê, e às vezes chegar junto do autor e o autor ainda massa mais, então, com ele era o primeiro a desculpar a pessoa, o primeiro. Ele era o primeiro a dizer, isso acontece, não ligo nenhuma, aí isso passa à frente, quer dizer, ele era incapaz, tinha realmente uma maneira de ser. Politicamente estávamos realmente nos antípodas, e tinha piada porque uma ocasião ele manda-me um daqueles livros de crónicas, eu abro o livro e liguei-lhe logo. Vasco, caramba, você manda-me um livro, parece que ele já vinha marcado, eu vou abrir e incomodei-me logo. Abri e incomodei-me logo, como que você diz, ele não ligava, porque aquilo nele não era maldade, não era, ele tinha a ideia dele política que tinha, acabou, mas isso não interferia na amizade. As verdadeiras amizades. Nada. Duas pessoas que me deixaram umas saudades enormes, nunca isso interferiu na amizade. Foi ele e o Miguel Veiga, não é? E ambos do mesmo partido, não é? Ambos do mesmo partido, e dava-nos de uma forma fantástica. O estarmos em sempre, isso era outra história. Cara. Como a frase é minha, e eles não tinham nenhuma frase para pôr a essa, porque eu criei uma frase e reivindico a propriedade da frase. Achava que realmente a amizade, eu tinha esta ideia, e o Miguel Veiga, porque até ele próprio também já o utilizava. A amizade, para mim, é o lugar mais belo da Terra. E contra isto, para mim, não há nada a fazer. É isto. A amizade é isto. Podemos estar divergentes nisto, divergentes naquilo, naquilo outro. A amizade é o fundamental. E, aliás, está aqui, e ele diz aqui, não é? E com o Vasco, o Miguel Veiga é a mesma coisa. E portanto, né, o Vasco Graça Moura, se as pessoas o vissem dessa maneira, né, mas só viam da televisão, quer dizer, e portanto que a televisão ficava. Havia outro homem que também criava uma imagem, vocês devem ter lembrança disso, uma imagem na televisão, que era o Freitas do Amaral. O Freitas do Amaral também criava uma imagem na televisão. E eu um dia tive uma livraria ali na Rua da Fábrica, onde e eu estive ali. E um dia estou lá na livraria e entra uma pessoa por lá dentro, quem era? Freitas do Amaral, que tinha ficado hospedado no Infante Sagres e foi lá ter comigo. Quando eu andava em guerra com o nunca assaz de fundo de Fernando Gomes, que é assim que eu defino o indivíduo, o nunca assaz de fundo de Fernando Gomes, quando andava em guerra com ele, por ele ter a mania de pôr sempre uma cascata em cima do garrete. Ele todos os anos tinha que pôr uma cascata em cima do garrete. Era atrasado mental e tinha que pôr uma cascata em cima do garrete. E o Freitas do Amaral, portanto, criava essa imagem. A Árvore também acontece com a Árvore. A Árvore fez uma série de ciclos com várias pessoas e Freitas do Amaral foi um dos convidados. E então
chegou lá, pronto, era o Freitas Amaral, o Franco Nogueira, o Álvaro Cunhal, o Soares, etc. E quando ele foi lá, as pessoas alteraram o pensamento que tinham acerca dele. Porque era um indivíduo de uma amabilidade, de uma afabilidade, um indivíduo civilizadíssimo, com quem estava a gostar. E eu tornei-me grande amigo dele, eu era grande amigo dele. E então, ele, em face disso, eles fizeram, e uma semana ou duas depois veio o Álvaro Cunhal. E eles disseram ao Álvaro Cunhal: "Olha, esteve aqui o Freitas Amaral, nós tínhamos uma péssima ideia dele e depois dele estar cá, a gente mudou. Quer dizer, achámos que estávamos errados, que realmente essa é a segunda impressão que vocês têm, é que é correta", disse-lhe o Álvaro Cunhal. Essa é correta. Eu contei isto ao Freitas Amaral, ele ficou encantado. Não sonhava que o Álvaro Cunhal tinha feito este retrato dele. Quer dizer, olha, isto passou-se assim. Realmente, a Galda já podia contar. O Álvaro Cunhal, Nayar, disse que efetivamente a segunda ideia deles é que estava correta, com a boa impressão com que ficaram do senhor. Não é? Aí está o problema da televisão. Eu próprio, antes dele me aparecer ali e falar comigo, e a partir daí criámos uma grande relação, eu até fiz uma coisa com ele, e até nesta entrevista, a forma como as coisas aconteceram, na verdade era um homem, eu fui surpreendido pela morte dele, não contava, foi uma coisa assim um bocado súbita, não é? Eu, quando ia em Lisboa, quase sempre estava com ele, era uma pessoa deliciosa, com quem valia a pena. E tolerante, um indivíduo que não era nada, era um indivíduo tolerante. Claro, alinhava com quem estava mais da coisa, isso é natural, mas acho que é importante também ver uma coisa dessas. Não é? Se me permite uma última pergunta, eu perguntava-lhe se só tivesse uma frase, como é que definia o 25 de Abril? Mas eu penso que é uma data que nos levou a nós próprios, utilizando uma imagem que foi utilizada em relação ao Oscar, em que nos levou a crescermos mais do que nós próprios conseguíamos chegar lá, não é? Quer dizer, exigia-se de nós aquilo que realmente era muito difícil conseguir-se. Os primeiros tempos deu essa impressão, mas o 25 de Abril, hoje não quereria falar muito do 25 de Abril, porque eu penso que antes do 25 de Abril nós vivíamos todos uma esperança, vivíamos toda a situação de um tempo, não é? Que não corresponde ao que nós temos hoje, de maneira nenhuma. Não corresponde nem ao que nós temos hoje. E vou dar só este exemplo. Eu vivi num tempo, portanto, em que tínhamos muitos jornais, todos os jornais tinham suplementos culturais. As pessoas, pois, umas pensavam de uma maneira ou de outra, mas, na verdade, havia alguma coisa que motivava uma grande parte. E hoje temos o que é? Que jornais é que temos? Que suplementos culturais é que temos? Culturalmente, o que é que nós somos hoje? Eu, quando tenho aqui um barómetro como este, e vejo que dia após dia, ninguém pergunta pelo Ferreira de Castro, ninguém pergunta pelo Carlos de Oliveira, ninguém pergunta por José Gomes Ferreira, ninguém pergunta por José Cardoso Pinto. Eu pergunto-me a mim próprio em que país é que eu estou. O que é que eu tenho que ver com isto? Não tenho nada. E depois, como não tenho nada, torno-me um bocado bruto. Que no outro dia chegou uma senhora que queria um livro de José Rodrigues dos Santos. Eu disse à minha senhora: vai desculpar, José Rodrigues dos Santos não tem.
José Rodrigues Minguês tenho. José Rodrigues Minguês tenho. E se a senhora me... mas eu não conheço. Não, mas se a senhora consentir, fazíamos um acordo. A senhora levava um livro do José Rodrigues Minguês que eu vou indicar. E se não gostar do livro, traz o livro e eu devolvo-lhe o dinheiro. Não troco o livro, eu devolvo-lhe o dinheiro. Mas há também uma coisa que eu estou convencido, é que a senhora leva o livro e se gostar de ler o livro, nunca mais leu José Rodrigues dos Santos. Foi assim, tal e qual. E já fiz isso com mais. E a verdade é que nunca ninguém veio cá trazer-me o livro de José Rodrigues Minguês. Bolas. Portanto, há qualquer coisa que está a correr mal. As pessoas só não lêem porque não conhecem, não sabem. As pessoas não sabem de Teixeira Gomes. Os senhores têm na universidade alunos que não conhecem Teixeira Gomes. Nem ouviram falar dele. Não é? Eu aqui falo com ele, que vejo, eu fico muito admirado quando eles me dizem que não conhecem o Teixeira Gomes. Mas vocês vejam o grupo de autores que eu dou, não é? Desde José Gomes Ferreira, o Carlos de Oliveira, o Cardoso Pires, o Assis Esperança, o Ferreira de Cá, o Virgílio Ferreira, talvez porque é adotado, esse ainda vai saindo, e o Aquilino também, não é? Aliás, o Aquilino, o Eugênio dizia uma ocasião, eu disse ao Eugênio, eu tenho receio que o Aquilino acaba por ir caindo, portanto, não tenho esse receio. O Aquilino, em qualquer momento, mesmo que pareça que está a cair, ele levanta-se, porque realmente é um autor que é impossível, na verdade, as pessoas não gostarem do Aquilino. Só precisam é de conhecer. É como esta senhora que, de certeza, levou o José Rodrigues Minguês, e deve ter gostado, não é? Houve uma miúda que fez mais. Uma miúda que eu fiquei comovidíssimo com isso. Eu tinha dito, olha, isto é assim, e portanto, olha, se puder, diz-me depois qualquer coisa, se calhar diz. E ela, eu vou amanhã embora, eu só estou cá hoje e amanhã. Mas olhou para o livro, mas o livro é pequeno, eu entro já amanhã leio, disse ela. Entro já amanhã leio. No dia seguinte à tarde, estou a atravessar ali para a confeitaria e chega uma miúda à minha beira, sabe o que eu venho cá fazer? Eu sou muito despistado, quer dizer, vocês, aliás, peço que não se admirem se um dia deles passar por senhor e continuar sempre. Sou muito despistado. E eu já não sabia o que é que ela estava ali a fazer. Vim cá só dizer, adorei o livro, gostei muito. Ora, a miúda não tinha que fazer isto. Eu não pude deixar de ficar sensibilizado com isso. Quer dizer, o vir de propósito, não é? Ela que ia embora nesse dia, eu vir de propósito para me dizer que tinha lido e tinha gostado muito do livro. Olha, peço desculpa. Muito obrigado. Nós também gostamos muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.